Existem 4 maneiras do homem pecar: por palavras, por pensamento, por atitude e por omissão. Hoje desejo falar sobre o pecado da omissão. Será mesmo que ser omisso é um pecado? E é isso que iremos nos aprofundar em um pequeno resumo. Já volto, não saia daí. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a todos vocês neste canal Arrependa-se. Meu nome é Fábio Santos. Faça a sua inscrição, caso você não seja inscrito, por caso caiu aqui de paraquedas, não conhece. Ative também o sininho de notificações, o seu comentário, o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E também, claro, nos incentiva a fazermos mais vídeos, mais conteúdos como esses para você. Desde já, o meu muito obrigado. O assunto é sério e não se deve brincar ou distorcer palavras que irei usar, ou procure não interpretar-me errado as minhas ideias. Primeiro, antes de tudo, o que é omissão? Diretamente do dicionário, ato ou efeito de omitir, falta, lacuna, falta de ação no cumprimento do dever, inércia, dissídia. Na base bíblica também tem, Tiago 4,17, também fala sobre isso. Então, definindo esses pecados, quando você deixa de fazer o que você sabe que deve fazer para o bem, não assumir sua responsabilidade ou não tomar uma posição diante de algo que você deve fazer para o bem. Este pecado pode ser muito sutil e muito bem incorporado de forma despercebida. O exemplo, alguém precisa de ajuda e você não, por não querer se meter na vida dela, não faz nada. Você comete o pecado de omissão. Esse pecado pode ser maior do que imaginamos. Não assumir a culpa também é um pecado de omissão. Ou seja, quando pecamos e não assumimos os nossos pecados, estamos também cometendo o pecado, o segundo pecado da omissão, porque o certo e o correto é, se pecarmos, nós temos que confessar os nossos pecados, assumir a culpa. Sim, eu errei, eu pequei. Fazer o que Adão e Eva fizeram foi culpa da mulher que tu me deste, um colocando culpa do outro. A serpente, estamos dando desculpa aos nossos erros e não fazemos nada para isso possa mudar. Então, não corrigir é omissão da exortação. Em Tiago mesmo diz, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, vemos alguém fazendo algo que não é correto e ficarmos quietos é pecado também. Mas lógico que não vamos chegar nas pessoas e dizer assim, irmão, você vai para o inferno, você é um pecador. Não, não é bem assim. Isso não é uma exortação, é um julgamento. Mas se ver alguém que não está fazendo algo legal, a Bíblia diz, por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. 1 Tessalonicenses 5,11. Chegar na pessoa de forma educada e amorosa é dizer algo que você não achou legal, é uma demonstração de amor. Se você não sabe como fazer, procure um líder, pede direcionamento do Espírito Santo para Deus, e faça isso com amor. Omitimos uma correção ao nosso irmão, mostramos que não o amamos, pois quem ama, corrige, fala coisas que às vezes as pessoas não querem ouvir, mas precisa ouvir. Nós calarmos é omissão de posicionamento. Quando não falamos do Evangelho, por exemplo, que é um mandamento de Deus, que é o ide por todo mundo, quando vemos algo que precisamos nos posicionar, falar que não concordamos, que não vamos participar, que não é legal tal coisa, que isso também é pecado. Isso nos leva a uma reflexão a respeito daquilo que fazemos ou deixamos de fazer.
pois a partir do instante que chegamos a essa conclusão, muitas das coisas que não estamos fazendo e a respeito das quais achávamos que estava tomando a atitude correta, está nos levando a ser tão pecadores quanto as pessoas que cometem seus erros. É evidente que estamos falando de uma omissão que nada mais é do que nos silenciar diante de determinadas coisas e ficarmos mudos diante de fato, onde deveríamos nos posicionar, deixar de lado aquilo que não poderia ser deixado. As boas obras serão cobradas e daqueles que já conheceram o Senhor. Isso porque é para o que crerem que Deus já deu capacidade para praticarem, as mesmas obras que Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Está lá escrito em João capítulo 14, o versículo 12. Jesus deixou um trabalho para nós continuarmos fazendo o que ele já começou. Não corresponder a esse chamado dele é virar as costas para aquilo que o Senhor já revelou aos nossos corações. É por isso que Tiago diz, em 4, versículo 17, é dito que quem deve fazer bem, isso é, o cristão, e não faz, comete pecado. Se temos a revelação de Cristo, temos também a revelação das práticas que devemos executar. Sendo assim, nós tomamos indesculpáveis quando negligenciamos as ordens do Senhor. Pior, estamos negando a Deus, porque tendo conhecido a Deus, não glorificar como Deus, nem lhe renderam graça. E o fruto desse comportamento contrário ao Senhor é os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Por isso, querido, não negligencie ao mandamento do Senhor, porque eles são os bons. E nesse vídeo, o que eu quero compartilhar com vocês é como nós temos nos omitido diante de tantas situações, não é verdade? No cotidiano, vivendo uma inércia, uma rotina, uma repetição, um conformismo com nossos pecados, com falsos pastores, falsas ovelhas, falso evangelho, conformismo com o pecado dentro da igreja, conformismo com tudo. Omitimos o nosso chamado, o chamado que Deus nos deu de irmos e sermos luz no mundo e sal para a terra. Queremos tanto ver um avivamento, clamamos por isso para acontecer no mundo inteiro, mas esse avivamento chegará para aqueles que não se omitiram à vontade de Deus. E o avivamento é mais do que vida aceitando a Jesus. O avivamento que eu creio que chegará às nações é um avivamento de transformação, transpor nação, de pessoas, de vidas, de famílias. O mundo já é do maligno, mas nós não somos deste mundo. E enquanto estivermos aqui nessa terra, somos chamados para fazer a diferença e não ser omissos a tudo. Não se omita ao chamado de Deus e muito menos ao evangelho barato que tudo pode. A omissão nossa de cada dia é essa. E atenção, pode acabar levando muitas almas ao inferno. Fujamos, portanto, desse perigoso pecado. Muitos estão dentro das instituições religiosas, inclusive pastores, líderes, comem do pão e bebem do cálice do Senhor indignamente, sem discernir o corpo de Cristo, professam o seu nome, mas o negam pela omissão e dos mandamentos e da correção e se condenam pelas ações ou por omissão, que é a falta de suas ações. Não seja omisso, não seja covarde, não seja medroso. Deus não aceita ninguém omisso em sua obra. E como está escrito nas Escrituras, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Amém? E eu fico por aqui, volto semana que vem, se assim Deus me permitir, e que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Tchau, tchau.